Boa noite, pessoal. Estou aqui de novo para mais uma live com vocês, né? Então, aguardando o pessoal chegar, os convites estão começando a ser pulverizados por aí, para a galerinha começar a chegar. Saudades de vocês também. Tenho acompanhado o pequeno pelo Instagram, vendo as peripécias. Muito bom rever o pessoal por aqui. Então, queria começar dando aí uns recados iniciais, como sempre, né? A gente vai ter essa semana Fono em Família, que eu comecei a divulgar, começa a partir da semana que vem, né? Então as inscrições estão abertas, é muito importante você se inscrever, porque se inscrevendo você tem acesso ao grupo do Telegram. E lá no Telegram eu vou propor alguns desafios, dar algumas orientações, que são orientações exclusivas para quem está no grupo. Uma outra diferença de quem está no grupo é justamente poder receber, depois do evento, né, a cada live, essa live vai ser salva, né, ela fica temporariamente aberta no IGTV, depois ela não vai ficar disponibilizada, então é uma live que vai ser salva exclusivamente para essas pessoas que estão no grupo. Então você tem que aproveitar. Se você não pode assistir na hora, tem que se inscrever, mais um motivo, né, para você se inscrever, ter acesso ao grupo e poder acompanhar. Eliane já chegou aí, só esperando mais um pouquinho, uns minutinhos para começar a chegar a galera. Ana Karina, chegando mais gente, ótimo. O pessoal vai se animando, vai esquentando os motores, né? Então, estava falando sobre o curso Fono em Família para vocês não deixarem de se inscrever. Como é que vai ser? Então, essa live do curso também, do curso do evento, vai começar às 9 da noite, no dia 9, então 9, 9. Não dá para esquecer, né? E aí eu vou propor diversos temas. Então, a cada noite vai ser um tema diferente, falando sobre o desenvolvimento das crianças, tá bom? Então, é assim que a gente vai começar, tá? Como eu falei antes, a inscrição é super importante para poder ter acesso ao grupo do Telegram. E lá, conteúdo exclusivo para vocês, tá bom? Então, já tá passando uns minutinhos aí das 9 horas. Eu vou mandar o convite aqui para a Eliane entrar com a gente. Aguardar a Eliane receber o convite. Olá, boa noite, chegou! Tá travado. Tá me vendo? Estou ouvindo, estou vendo. O pessoal está assistindo bem a gente, está ouvindo. O áudio está bom. A gente sempre faz um teste primeiro, saber se está tudo ok. Para a Pra gente mim tá começar. travado. Não tô conseguindo ver, tá travado. Ah, você sumiu agora. Eu estou te ouvindo, mas não estou te vendo. E agora? Eu acho que é o filtro. Agora voltou. Agora foi. Não, mas ainda não consigo me ver. Mas eu tô te vendo. Será que não é? Você colocou filtro? Pode ser o filtro que está tapando, porque ficou mais opaco para mim a imagem. Ah, Não, viu? Tá ouvindo bem. Tá conseguindo ver as duas imagens? eu tô te vendo agora, mas eu não tô me vendo. Isso aconteceu na última live. Deixa eu tentar arrumar pra ver. Sai e entra de novo. Tá. Eu vou tirar você e te chamo de novo. Pronto, vamos ver se a gente resolve o problema técnico. Vamos lá. Na semana passada a gente teve esse problema no início também. O vídeo ficou desconectado. Voltou? Eu continuo sem me ver, infelizmente. Aconteceu alguma coisa aí do outro lado. Mas você tá me vendo bem? Consegue? O pessoal tá vendo nós duas, isso. Tá todo mundo vendo nós duas. Deixa Dá eu pra gente. tentar virar a câmera pra ver se melhora. Aqui. Deixa eu ver. Não. Vitória, galerinha boa chegando. Eu te chamar pra ver se melhora, tá? Só um pouquinho. Tá, vamos ver. Vamos fazer um último teste, galera. Se não der, a gente começa. Manda o pedido para entrar, Eliane. Isso. Tá conectando. E agora foi? Mesmo assim, não tá, não consigo. É Vamos, estranho. Vamos começar então, a gente vê se depois se ele dispara naturalmente. Para mim a imagem tá ótima e o pessoal tá te assistindo também. Tá todo mundo conseguindo te ver?
Pode deixar que o cabelo tá ótimo, a maquiagem tá ótima, não se preocupe. Eu não ativei Colocou o filtro para ver se perfume, melhora. Tomei um banho. tomou banho, então tá tudo em dia, não precisa ficar preocupada, Tá bom, tá? Tem então. muita gente bacana acompanhando a gente, já reconheci alguns aqui, né? E vamos lá, então. Bom, sou fonoaudióloga Patrícia Taranto, que trabalho na área da linguagem. Você já acompanha o meu trabalho um pouquinho aqui pelo Instagram. Lá no canal do YouTube, mais material para vocês. Como eu falei logo no início, divulgando a Semana Fone em Família também para você se inscrever e participar, que já começa na semana que vem. E os desafios pelo Telegram já começam amanhã, então não pode perder nada. Vou passar a bola para a Eliane se apresentar também. Quem é você, moça? Então, meu nome é Eliane, tenho 29 anos, sou mãe do Henrique, com 3 anos e 7 meses, diagnosticado com transtorno do espectro autista, com 2 anos de idade. Uhum. Então, o nosso bate-papo hoje é justamente sobre a questão desse caminho para o diagnóstico, né? Apesar de você comentar que o diagnóstico do Henrique veio aos 2 anos de idade, e a gente entender que isso é um bom período para se ter o diagnóstico, para você iniciar a terapia e todo o processo. Eu que já te conheço há algum tempo, sei que não foi tão simples assim, apesar da gente ainda acreditar que foi num tempo bom, né? Mas você precisou estar muito atento a certas questões para saber que ainda não estava boa a resposta e continuar correndo atrás, né? Então, acho que um ponto muito importante, você comece a passar para a gente um pouco dessa cronologia, né? Então, como começou a história de vida do Henrique e aonde que surgiram os primeiros sinais de alerta? Tá, eu ainda não tô me vendo, tá? Então, eu tô conversando Tá, contigo sem me ver. tá bom. Eu vou começar pela gestação, né? A gestação, ela não foi planejada, mas foi desejada, né? Um ano antes eu tinha planejado, não aconteceu. No ano seguinte eu engravidei, a gente ficou bem feliz. Foi uma gestação maravilhosa, eu não tive nenhum problema, né, durante a gestação, não tive nem enjoo, foi tudo bem tranquilo. Ele nasceu com 38 semanas de parto normal, então essa história de cesariana pode influenciar ou qualquer outra coisa, comigo não aconteceu. Foi parto normal, não levei nem anestesia, nada, foi tudo tranquilo. Ele teve o desenvolvimento normal no primeiro ano de vida. Ele atingiu todos os picos de desenvolvimento. Quem é mãe sabe que tem esses saltos que a gente vai acompanhando. Com 5 a 6 meses vai sentar, com tanto tempo começa a gatinhar e por aí vai. Ele atingiu todos esses saltos. Com 7, 8 meses ele já balbuciava bastante já. Ele foi até bem precoce. Bobó, uau, uau, papai, bastante coisinhas assim do dia a dia ele já começou a soltar. Até 1 ano de idade, o desenvolvimento dele estava voando, sabe? Ele até surpreendia de tão esperto e tudo mais. Na festa de 1 aninho dele, ele foi com todos os convidados. Eu não bati foto com nenhum convidado, porque ele ia com todo mundo, ele era sorridente, não estranhava ninguém. A fotógrafa até comentou que não tinha visto nenhuma criança assim ainda, tão dada, tão fácil, sabe? Foi tudo tranquilo, até 1 ano de idade. Com 1 ano e 3 meses, o Henrique começou a apresentar regressão. Ele começou a perder algumas coisas que ele já tinha adquirido. Principalmente começou com a fala. Tá. Vou Como continuar? você sabe, né? Eu me apresentei no início, eu não sou médica, não sou neurologista, eu sou fonoaudióloga, trabalho no desenvolvimento infantil. A proposta dessa live é que a gente possa passar um pouco da percepção do lado mãe, de tudo que aconteceu, de uma história que a gente tem para contar a vocês, na tentativa de poder trazer mais esclarecimento, apoio e realmente dar mais dados, mais elementos sobre essas características precoces. Né? Então, como vocês estão observando nessa primeira fala da Eliane, um desenvolvimento de uma criança que qualquer criança estaria tendo, né? Nada que nos chamasse a atenção até então, né? E aí, a regressão que ela comenta são dados que muitas famílias trazem para a gente na avaliação, né? Que o neurologista coloca como um marco importante também de quando aparecem certas características diferentes nessa criança, que antes não aconteciam, e principalmente, como o próprio nome diz, de elementos da fala, do desenvolvimento comunicativo, começarem a sumir ou começarem a, como diz o nome, regredir. Então, uma criança que já está em prontidão comunicativa, se expressando oralmente, ela começar a diminuir esse repertório.
E essa diminuição de repertório, muitas vezes não é identificada pelos pais. Porque a gente ainda consegue, né? Eu falo a gente porque eu também tenho filhos, né? A gente ainda consegue, durante um bom tempo, relevar certas coisas, né? Então, que sirva como um primeiro dado de atenção, né? Então, ele tinha palavras que hoje ele não tem mais, né? Enfim, começaram a aparecer as características. Quando que elas te provocaram, né? Te levaram a acreditar que você precisava de uma avaliação? Então, Ou já desde o início começou a perceber isso, que você tem um convívio intenso com o Henrique, né? Nessa primeira infância dele, você estava muito próximo a ele, né? Sim. Então, quando que isso foi assim? Agora não dá mais. Então, desde o primeiro momento me chamou a atenção. Quem me conhece, quem convive comigo, sabe como eu sou detalhista, vamos dizer assim. Presto atenção em tudo, em mínimo detalhe eu estou sempre de olho, né? Então, essa mudança dele já me chamou a atenção desde o início, já. O meu marido chegava em casa, por exemplo, no portão, ele escutava o barulho, ele corria para a porta e chamava, babai, babai. E, de repente, ele parou de fazer isso. Ele ficava sentado, meu marido entrava dentro de casa, e ele sequer ia até o pai, entendeu? Então, eram coisas assim que chamavam atenção desde o começo, já. Só que coincidiu que, no mesmo período, o meu sobrinho tinha nascido. E o Henrique tinha muitos ciúmes mesmo. E então todo mundo falava que era normal, que quando um irmãozinho nasce ou uma criança próxima da família, eles regridem, que tem criança que para de andar, tem criança que para de falar. Então todo mundo falava isso, tira da cabeça, é só uma fase, vai passar, é coisa da tua cabeça, tu tá cobrando demais o teu filho. E então eu até me senti um pouquinho culpada e fui deixando passar. Passou mais ou menos uns 2 meses, assim, entre 1 ano e 3 meses e 1 ano e 5 meses. Mas quando chegou no 1 ano e 5 meses, ele já tinha mudado totalmente. Ele já não falava mais nenhuma palavrinha, ele já era apático, ele não tinha reação quando chegava alguém na minha casa, por exemplo, ele era totalmente indiferente, ele não gostava de brincar com outras crianças, ele já não olhava quando eu chamava. Ele ainda mamava no peito, ele mamou até os 2 anos de idade. Ele não me olhava mais nos olhos quando mamava. Eu costumava dar mamar no sofá e tinha um quadro atrás na parede. E ele ficava olhando sempre para aquele quadro. Daí eu pensava, ele tá olhando para a foto, por isso que ele não tá olhando para mim. Mas eu percebi que ele nunca olhava. Eu chamava, brincava com ele e ele sempre desviava o olhar. Então foi onde eu resolvi buscar ajuda. Foi cerca de 1 mês e meio assim, nessa regressão, até ele regredir totalmente. E primeiro eu levei numa fono. Eu ia te fazer essa pergunta. Qual foi a primeira busca que você teve? Então, o primeiro profissional que você procurou foi um fonoaudiólogo. Foi, porque foi o que mais me chamou a atenção, né? Foi a fala. A comunicação em si, não só a fala, né? É o que eu sempre falo. Teu filho não fala, mas ele se comunica. E o Henrique, ele não falava e não se comunicava. Então, ele não dizia o que ele queria, se ele tinha dor, fome, e isso foi o que foi me chamando mais atenção. Então, eu levei numa fono, a gente fez uma avaliação, né, ela fez alguns testes. Nesse período entre ele começar a regredir e eu levar ele para fono, eu já tinha estudado tudo que eu podia, no Google, na internet, eu já tinha olhado vários vídeos, conversado com várias mães, com vários profissionais do mundo, sabe? Eu conversei com gente da Holanda, do Canadá, dos Estados Unidos, eu já estava conversando com todo mundo. E o autismo já tinha aparecido para mim. Então, eu já tinha essa suspeita. Então, eu cheguei nela falando que eu suspeitava do autismo. Ela achou um exagero, que ele era muito novo, que era normal uma criança de 1 ano e 5 meses não falar ainda, e que eu estava muito exagerada e que isso não ia ser bom para ele, que eu precisava ficar mais leve e deixar as coisas acontecerem no tempo dele. O que eu questionei para ela? Ok, uma criança de 1 ano e 5 meses não falar. Tudo bem, 1 ano e 5 meses, eles ainda estão começando a falar. Só que uma criança que falava, parar de falar, não é normal. Alguma coisa aconteceu. Ela tem que ter um motivo para ela ter mudado. Se ele nunca tivesse falado, eu não estaria tão preocupada, mas ele regrediu. Então, ela pediu para mim voltar depois de 1 mês para ver como estava. Só que nesse tempo eu já marquei pediatra, marquei neurologista, já fui atrás de outras coisas já. Não quis esperar, né? E o pediatra dele é excelente, né? É um médico excepcional.
Eu levei no pediatra, conversei, falei, né, das minhas angústias. Ele disse que ele não via características nenhuma no Henrique, que ele achava que estava tudo ok, só que ele não convivia com o Henrique. Então ele não tinha como analisar. E também não é da especialidade dele. E se eu estava apresentando uma angústia, cabia a ele investigar. Ele não podia deixar passar. E daí foi onde ele falou do autismo para mim e me encaminhou para um especialista de um neuropediatra. Excelente, né? Nessa tua fala, eu queria ressaltar alguns pontos. Então, conforme a Eliane vai falando, eu vou puxando alguns aspectos para vocês irem gravando mesmo isso, né? Que sejam aquilo que a gente fala desde o início, que seja um fortalecedor, né, de alguns argumentos, de algumas observações que você tem que ter no desenvolvimento da criança. Então, primeiro fato, muitas vezes o primeiro profissional que a família encontra não identifica, né? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque a gente até conversou sobre isso nos bastidores, né? Que não é que o profissional ele esteja completamente errado nessa fala, mas o que acontece? Existem profissionais, né? No fonoaudiólogo acontece muito isso, na área médica acontece isso, né? Não necessariamente você é o especialista detalhadamente no assunto, né? Com aqueles 15 mil certificados, mas a gente diz que existe o manejo. Então, tem profissionais que trabalham muito mais na área do TEA. Tem profissionais de linguagem que trabalham muito mais em outros transtornos de fala, né? Eu acho que essa diferença é que dá um pouco desse olhar no atendimento precoce, né? Porque daí vai ter um pouco mais de percepção sobre esses dados, essas nuances que aparecem de uma criança tão pequena, né? O dado da regressão ele é um dado muito importante para a gente, né? E tanto é que depois, quando passa para um outro profissional, o médico que já conhece a tua história, que já conhece você, o teu filho, ele já tem um olhar um pouco diferente. Opa, eu conheço essa mãe. Eu não vou desvalorizar esse dado que ela me traz hoje, né? Ele foi meu pediatra, né? Te interrompendo. Ele foi meu pediatra, então ele me conhecia realmente. Ele era pediatra do meu irmão, dos meus sobrinhos, então ele realmente conhecia, né? Por isso que ele teve esse olhar diferenciado. Melhor, né? Exatamente. Então isso faz muita diferença, né? Porque a gente não pode desvalorizar. A gente sabe que às vezes a mãe chega numa angústia muito grande, né? E aumenta o problema e tal, mas nunca desvalorizar a fala dessa família. Porque essa fala vem carregada de experiências, de acontecimentos que eles trazem de casa. E foi muito do que aconteceu com você, né? O bom é que você foi depois ao pediatra, você não desistiu, né? E aí ele já te deu um novo olhar. Olha, eu não tô vendo, mas eu também não vi muito disso. Então eu prefiro que você vá para alguém que saiba mais, que é o neuropediatra. O neuropediatra, ele com certeza ele vai ser um profissional mais habilitado a ver essas questões de desenvolvimento. Não está errado buscar o fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo realmente vai ser o braço direito e a terapia ocupacional o braço esquerdo desse neuropediatra, né? É muito por aí que a gente começa o trabalho. Quando a criança é muito pequenininha, um pouco mais à frente vai entrar o psicólogo na jogada também, né? Mas é muito por esse caminho. Então não está errado fazer o caminho contrário pela terapia para depois parar no médico. Mas o médico ele é fundamental porque ele junta as peças do quebra-cabeça pra gente, né? E aí como é que foi a experiência na primeira visita médica? Então, antes disso, eu já vinha fazendo umas anotações. Eu tenho até hoje o caderninho anotado, assim. Tudo que eu percebia no dia a dia, tipo, chamei o Henrique, ele não olhou. Ele tá apático, quando a madrinha veio visitar ele ignorou ela. A vovó que ele adorava, ele não quer mais chegar perto. Tudo isso eu anotava. Tinha tudo anotadinho no caderno. Essa foi a evolução, essa foi a regressão. E eu percebi que ele não estava tendo ganhos, somente perdas. E isso foi me desesperando. Então, mesmo eles falando para mim, uma coisa que eu acho muito importante falar aqui e reforçar, sempre é bom estimular, né? Independente de diagnóstico ou não, se a criança é autista ou não, ou se ela tem apenas um atraso, é sempre importante estimular. Então, eu queria que ele começasse as terapias, porque se ele fosse, a terapeuta ia poder acompanhar e ajudar a chegar nesse diagnóstico, e se ele não fosse, ele tem um atraso de qualquer forma, e ela ia poder estimular ele e ajudar ele nesse atraso. Então, eu ia anotando, conversei com essa fono e a gente iniciou as terapias, antes mesmo da consulta. Então, ele já fazia 2 vezes por semana as sessões com ela de terapia, né? E daí ela sempre comentava, né? Eliane, ele não tem comportamento repetitivo,
Eliane, ele não tem estereotipias, ele não fica nervoso quando a gente quebra alguma coisa que ele está fazendo, tipo, a quebra de rotina que fala, né? Que é muito característico no autismo. Ele usa calçado, não anda na ponta dos pés, não gira a roda do carrinho, ele não faz nada que é característico. Ela falava, né? Ele não tem nenhum sintoma, nenhuma característica além da fala. Daí eu pensava, né? Mas alguma coisa não está fechando. Na época, eu não entendia muito ainda o porquê, né? Só que assim, a experiência dela era somente com crianças maiores, que já estão nessa fase, né? Do espectro. E nessa idade que o Henrique se encontrava, não é tão comum essas características. Então, eu fui até o neuro, né? Na primeira consulta foi horrível, assim, porque eu não queria chegar falando do autismo, porque eu ouvi muita coisa, assim, de amigos, de familiares, que ele não tinha nada, que era coisa da minha cabeça, que essa minha fixação ia prejudicar ele, que eu precisava tirar isso da cabeça. Eu ouvi de alguns profissionais que eu podia induzir o médico a um diagnóstico, porque o diagnóstico não é por exames, né, ele é clínico, então essa minha obsessão podia induzir a um diagnóstico errado, que eu podia estar fazendo mal para ele em vez de ajudar. Então eu já estava me sentindo reprimida. Então eu fui na consulta sem falar que eu desconfiava do autismo, eu só falei que eu estava preocupada com a regressão e eu queria ver se alguma coisa tinha acontecido, né? Ele foi extremamente grosseiro, assim, foi uma consulta bem, bem ruim, ele falou algumas coisas que eu não gostei, mas a gente seguiu com ele. Daí ele encaminhou para terapia ocupacional e para continuar com a fono e pediu alguma série de exames, né, para ver se estava tudo ok. Uhum. Daí eu iniciei em algumas novas terapias. Tive outra experiência horrível, eu levei numa fono que ela atendeu o Henrique 2 vezes e ela concluiu que ele não tinha nada, que o problema, ela disse assim para mim, o problema do Henrique é você é muito demais, excessivamente cuidadosa. Enquanto você não tirar ele da tua cama, do teu peito, teu filho não vai falar, ele só vai desenvolver quando você deixar ele desenvolver. Que o Henrique não tem nada, ele não é autista e é tudo da coisa da tua cabeça. Eu saí de lá chorando, sabe? Saí bem desesperada. E eu dei assim, uma pausa de mais ou menos um mês, assim, uma grande pausa, de mais ou menos um mês, assim. E tanto é que eu não fui nem buscar o resultado dos exames dele, porque, tipo, foi bem pesado, porque ela era especialista, né, da área. Ela trabalhava com isso, ela tinha um nome, ela foi indicada. Então, eu pensei, nossa, eu tô errada, né, só pode. Só que eu tinha certeza, eu não tinha dúvida. E daí, quando eu fui ver o resultado do exame dele, tinha dado uma alteraçãozinha. Mas essa alteração já foi descartada, o exame foi feito errado, mas na época, né, tinha dado essa alteração. Era um dado importante, Eu fiquei bem nervosa, fiquei desesperada, daí voltei a fazer tudo de novo e seguimos, terapia e médico. E era aquela coisa, cada 2 meses eu ia no médico, ele não me dava resposta nenhuma, as terapeutas sempre dizendo que ele não tinha característica, que ele não apresentava sintomas, que ele ia falar e que era para mim esperar. E que o mais importante eu tinha, ele já estava em terapia. Então, se ele fosse, o tratamento já tinha começado. Então, eu não precisava ansiar por um laudo, por exemplo. Daí, beleza, vamos lá, então já está em terapia. Só que naquelas minhas anotações que eu fazia, eu percebi que ele não estava evoluindo. Mesmo com as terapias, ele continuava regredindo. Até chegar aos 2 anos de idade, assim, que teve um baque, sabe? Começou tudo daí, as estereotipias, o comportamento repetitivo, a busca por barulho, porque o Henrique, ele tem essa hipossensibilidade, né, de buscar o toque, o barulho, e começou a ficar bem difícil, assim, a convivência em casa, eu não sabia como lidar, comecei a fazer um monte de curso, conversei com um fono de fora do país, ele falou que o meu filho precisava apanhar, que se ele apanhasse ele ia falar, que o que faltava para o Henrique era cinta e castigo, que se eu deixasse o Henrique um mês com ele ia fazer o Henrique falar. Coisas que, não, se eu for citar tudo aqui, a gente fica a noite toda, né? Daí eu busquei mães... que não fazer. Daí eu busquei mães dos Estados Unidos que tiveram um diagnóstico precoce, para ver quais eram as características dos filhos antes dos 2 anos. E daí foi onde eu descobri que as características de antes dos 2 anos, o Henrique tinha todas. Só que aqui no Brasil, por ser um diagnóstico tardio, eles se baseavam com características que aconteciam depois dos 2 anos de idade.
por isso que não fechava. Daí ali eu tive certeza. Eu falei para meu marido, ó, eu não tenho mais dúvida. A gente vai trocar de médico até a gente confirmar, porque ele é autista, eu não tenho dúvida. Daí foi onde eu troquei de médico. Daí foi uma excelente médica, a doutora Bruna, né, eu vou falar o nome dela, ela ajudou bastante a gente. E na primeira consulta ela já fechou o diagnóstico, já fez vários encaminhamentos, falou que ele estava assim dentro do espectro, e dali foi tipo um alívio, assim, sabe? Não vou dizer, eu fiquei feliz, a mais, né? A gente não quer que o filho da gente esteja nada, né? Mas tu tem certeza, e tu sabe que ele não está sendo tratado da forma correta, a partir do momento que as pessoas entendem e veem o que você está vendo, te dá aquela sensação de paz, assim, agora a gente vai fazer do jeito que deveria ser feito desde lá do início. Claro. Eu li num post hoje à tarde no Instagram, alguém, acho que foi uma terapeuta que colocou, né, se o diagnóstico ele te aprisiona ou te liberta. E essa pergunta ficou muito forte na minha cabeça, porque a gente encara, né, que o diagnóstico ele acontece, ele acaba sendo um divisor de águas por conta dessa segurança que traz para a família, né? Então você não pode viver atrás do diagnóstico, porque senão você para, né? Então, alguma hora você tem que conseguir se desconectar disso por acreditar que você está fazendo o certo, independente de saber muito bem o que está acontecendo ou não, né? Mas ele é muito importante, né? Por questões até de direitos que essa criança tem, que essa família tem, né? E que são importantíssimos, você sabe muito bem disso, né? Porque a gente precisa desse amparo nas com as famílias, né? Mas principalmente por essa segurança que traz para o lado da família, de que eu estou cumprindo o meu papel, eu estou fazendo pelo meu filho o que eu posso fazer, né? Outra coisa que eu queria pontuar em relação às características. De fato, o que acontece? Tem uma mãe aqui, a Rafa, comentando, né? Que também aconteceu parecido assim com ela, né? Exatamente igual. Diagnóstico... o que ela liberou falando da doutora Bruna, né? Uma queridíssima. Ela é a paixão de todas, essa médica. Dela a gente pode falar bastante. Né? Mas, enfim, trazendo esse dado, né, do diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce ele ainda é difícil de você conseguir encontrar. Então, são certos médicos, são certos terapeutas que trabalham há mais tempo, principalmente, que já conseguem identificar. O diagnóstico precoce ele veio com uma alteração realmente há pouco tempo atrás. Se não me engano, não tem 10 anos isso, tá? Então, é difícil que alguém, que todos os profissionais que trabalham dentro do universo infantil já estejam, né, a par disso. Infelizmente, né? A gente acredita que deveria? Sim, mas a gente sabe que não é, a realidade não é essa. Não é assim que acontece a atualização do profissional, né? Enfim, quando o profissional ele tem um interesse específico nesse assunto, ele vai estar sempre atualizado. E é o que acontece com a médica que acompanha as nossas crianças, que acompanha o Henrique, né? Então, enfim, conseguir identificar essas características antes dos 2 anos não é para qualquer um. Né? E que bom que você não interrompeu tua busca e encontrou essa pessoa que consegue fazer identificação. Né? Mas foi muito atrás do que você vem buscando. Né? O Danilo falando, né? Muitas vezes até é demais, é verdade, né? Enfim, né? O importante é isso, não parar a busca enquanto a gente está identificando características, tá? Em relação ao processo terapêutico, acontece muito semelhante, porque tem muita relação ao manejo da criança, né? Então foi como você falou, você já escutou coisas assim extraordinárias, né? Que você passou, bizarras, inclusive, mas que infelizmente a gente ouve, né? A gente ouve da família, a gente ouve do vizinho, a gente ouve do médico também. Então a gente tem que conseguir separar o joio do trigo, literalmente, né? E não cessar essa busca. O que me fez repensar a fala daquela profissional que teve aquela fala mais dura, vamos dizer assim, foi a seguinte: boa profissional ela não é, porque mesmo que a fala dela fosse real, ela não deveria ter me falado da forma que ela falou. Vamos dizer que ela tinha razão. Ela jamais deveria, na segunda sessão, não é o suficiente para ela chegar a uma conclusão. Ela não cabia a ela me falar isso, primeiramente, né? É o médico que disse se a criança é ou não é, e ela não deveria ter usado as palavras que ela usou. Então, ali eu já vi que era o tipo de pessoa que eu não deveria levar em consideração o que ela estava dizendo. Entendeu? Eu não vou deixar o futuro do meu filho depender da fala de uma profissional como essa. Não é uma pessoa que merecia isso. Só que me abalou, com certeza, porque eu ouvia de todo mundo à minha volta. Eu tinha até medo de falar. Sempre que eu ia falar para alguém,
eu falava, todo mundo diz que não é. Eu não falava que eu sentia, sabe? Porque eu tinha medo de induzir as pessoas a ter esse olhar em cima dele. Só que eu já tinha feito alguns cursos online, eu já tinha conversado com algumas mães. Eu passava a madrugada, eu não dormia, estudando, lendo, vendo vídeo, buscando conhecimento. Então eu não tinha dúvida nenhuma. E quando eu vi que aquilo ali estava interferindo no tratamento dele, porque eu chegava na terapeuta e falava, ele está fazendo investigação para autismo. Elas ficavam analisando o comportamento dele e não estimulando da forma que deveria. Eu pensei, nossa, eu estou perdendo tempo, então a partir de agora, sim, o laudo é importante, o diagnóstico é importante, porque eu preciso que mude esse tratamento, né? E elas falavam assim, tem mãe que induziu o médico a dar o laudo, porque o laudo pode ser retirado, então o médico dava para aquela mãe parar de incomodar ela. Tipo, eles davam a entender que eu queria induzir alguém. Então eu sempre chegava no médico sem falar a minha desconfiança, só falava dos atrasos, porque eu tinha esse medo de induzir, né? E não existe isso. Hoje eu vejo que não existe isso. Nenhum médico vai lá dar um laudo, um diagnóstico porque a mãe pediu, entendeu? Foi o contrário, na verdade, né? Ninguém queria. E daí eu voltei no pediatra e ele me indicou a Bruna, foi o mesmo pediatra, né? Indicou a Bruna e a Bruna já no mesmo dia, né? Eu levei vários relatórios, todas as minhas anotações, todos os exames, eu já tinha relatório de fono, de terapia ocupacional, da escola. Uma coisa que eu esqueci de comentar. A primeira coisa que eu fiz junto com a fono foi a escola. Na mesma semana eu busquei vaga, não encontrei no município, eu morava em Araquari na época, não encontrei. Daí eu fui até Joinville, assim, num bairro próximo de onde eu morava, e coloquei numa escola particular, porque eu queria que ele começasse o quanto antes na escola, para ser estimulado e também para ter essa avaliação. Ele já começou, tipo, na semana seguinte, e a escola o tempo todo dizendo que ele não tinha nada, me chamava para conversar. Começa tudo de novo. A auxiliar, a parte pedagógica, a psicóloga, todo mundo chamava para me conversar, que ele não tinha nada, que era coisa da minha cabeça, que a plantinha, quanto mais você rega, mais feliz ela fica, se você ficar olhando com aquela carinha, ela vai murchar, aquelas coisas, sabe? Que me desanimavam bastante, aqueles relatórios enormes. Só que assim, teu filho não tem nada, ele brinca com todo mundo, ele se socializa. Daí eu ia buscar o Henrique, entrava de surpresa, chegava na sala, ele estava sozinho, sentado, olhando para a parede. Todo mundo brincando lá no parquinho e o meu filho sozinho dentro da sala, olhando para a parede. Eu tenho vontade de chorar até hoje, só de lembrar da situação. E daí eu perguntava, o que está acontecendo? Não tá, hoje ele não está legal, mas ele sempre brinca. Daí passava uma semana, eu ia lá de novo, novamente, ele sozinho, sabe? E a escola sempre falando que ele não tinha nada. E eu levava os relatórios, né, pro neuro, que o neuro lia, que ele estava brincando, que ele estava socializando, a mãe era louca que dizia que o menino não fazia nada. Até eu mudar de escola e a escola municipal foi diferente, daí eles abriram o jogo mesmo para mim, sabe? Sim, sim. Então vamos lá, anotações de novo, né? Em relação à questão empatia, terapeuta, paciente. Isso é uma coisa, é um dado muito importante que a família ela tem que estar muito linkada nisso. Por quê? Porque às vezes a gente fica muito apegado ao perfil profissional, à história dessa pessoa, ou a quem fez aquela indicação pra gente, né? Mas terapia, eu brinco com as mães, eu já falei isso pra Eliane, tem que rolar um clima. Se não rolar um clima, para começar, tirando toda a parte assim do que não tá legal nesse discurso do profissional e tudo mais, das pérolas que você ouviu, né? Mas tirando essa parte aí pesada, vamos lembrar que a gente está falando de uma criança que está encontrando uma pessoa que nunca viu na vida e de uma família que está chegando num consultório e que está precisando ser acolhida, né? Então, se num primeiro momento a família não se sentiu confortável, gente, no mínimo, buscar uma segunda opção. Né? Então, assim, não ficar muito apegado a essa questão do vínculo com o médico, né? Com a pessoa que te recomendou, entendeu? Desses 15 páginas de currículo, entendeu? Isso é importante? Óbvio, formação profissional é muito importante e não deve ser desprezada, né? Eu estou falando justamente o oposto, mas que ela não seja supervalorizada e que consiga perpassar o que é empatia com a família, o acolhimento naquele momento em que a família está precisando. Tá? Então, é um dado para vocês pensarem. Outra coisa em relação à escola. Da mesma forma da empatia que acontece na relação profissional, a escola não deixa de ser uma relação profissional também.
né? Então, criança que não está bem na escola, a família identifica, né? Você chega um dia e vê o teu filho naquela situação, tá, um dia pode até acontecer, porque são crianças mais difíceis de manejo, mais difíceis da interação. Ele tem direito de ter o espaço dele, a hora dele de ficar quieto. Ele tem direito ao silêncio, e essas crianças, mais do que nós, precisam desse silêncio, a gente sabe disso. Mas se toda vez que você chega está na mesma situação, é no mínimo estranho, né? E E eu quando tive traz esse uma fala apego. pro teu filho, não, ele tá sempre brincando, gente. Você sabe que o teu filho não tá sempre brincando. Sim, eu tive esse A apego pela mãe que é a escola. Rafa tá comentando aqui. Tá aparecendo os comentários para você? Então, tá tudo travado, né? Não consigo nem me ver ainda. Ah, mas o comentário também não aparece. Apareceu agora aqui, peraí. Ah, Comentário. então tá. A Rafa teve a mesma questão, né, no particular, não tinha nada. E aí o município falou que tinha mesmo, foi, né, uma fala completamente contradizente à outra, né? Difícil, né? E o fato de ter auxiliar obrigatória pode ter pesado. É, porque você começa a ter um olhar único para aquela criança. É muito difícil você perceber certas questões em crianças muito pequenas quando você está com 20 dentro de uma sala, né? Isso sem dúvida, entendeu? E a professora, realmente, em relação a isso, ela tem uma limitação muito grande. Quando você Eu vai para acho um que a outro professora contexto. dele percebia, mas ela não tinha essa Tá? liberdade para me falar, entendeu? Também Ele tem essas ficou um questões bom, administrativas, é. sim, ele ficou um bom tempo na escola porque ele gostava de lá. Ele foi Aham. feliz lá. A gente teve esse problema, né, na ajuda do diagnóstico, mas ele gostava de lá. Eles eram muito amorosos. Ele gostava de todas as professoras, da diretora, da tia da cozinha. Ele gostava de todo mundo. Foi mais essa questão mesmo da evolução dele, né, que a gente perdeu um pouquinho de tempo Aham. ali, e do diagnóstico também. Então, Sim, sim. é importante dizer assim que eu busquei uma terceira opinião de um médico, porque um não falou nada e o outro falou que era. Daí falaram, será que é mesmo? Será que. Ainda tinha gente que falava, será que essa médica não foi preceptada? Eu acho que ela foi muito preceptada. Na primeira consulta, acho que ela está enganada, acho que você induziu ela. Então eu levei ele numa psiquiatra, né? Uma terceira opinião. Que também laudou. Hoje o Henrique tem laudo de 3 médicos. Então, se alguém falar que ele não é autista, eu vou Sabe o dar livro. 3 laudos na cara. Ele tem laudo de 3 médicos diferentes, né? Não tem dúvidas. E daí eu levei na escola, né? A escola fez aquela carinha de tacho, mas daí eu troquei, né? A gente mudou de município já por conta da escola e das terapias. E ele está numa escola muito boa, mas infelizmente esse ano a gente não está tendo aula, né? Ele não está tendo. Aham. É. Vamos dar um salto nessa história, que não é muito grande, né? Porque não passou tanto tempo assim, mas aconteceu muita coisa na vida do Henrique, né? Hoje, como está o perfil de atendimento a ele? O que que o Henrique faz? Qual é a rotina dele? Então, depois desse diagnóstico que ele teve com a doutora Bruna, foi um divisor de águas. Ela me indicou os melhores profissionais, inclusive a Patrícia. Ela me indicou vários profissionais, né? E ali tudo mudou. A gente começou com novos terapeutas, não que os outros não fossem bons, né? Para deixar bem claro, mas é aquela coisa que a Patrícia comentou ali no começo. Às vezes não é a especialidade daquele profissional, né? Às vezes ele está indo numa fono que não trabalha com crianças autistas, trabalha com idosos, então ele não estava Aham. desenvolvendo. E ele começou a ser tratado, né, por profissionais que já tinham experiência na área, formação, e isso mudou totalmente. Ele evoluiu demais, mudou o comportamento dele, a regressão cessou. Tem algumas coisas que não evoluíram tanto, mas ele parou de regredir. Ele já tem um contato visual melhor, ele já está tentando começar a se comunicar, ele já se comunica, né, de várias formas, mas assim, as palavrinhas estão começando a sair. Hoje ele faz terapia ocupacional 2 vezes por semana, daí ele faz a fono, né, com você 2 vezes por semana, psicóloga 2 vezes por semana também, faz musicoterapia e natação 2 vezes por semana. E ele tem acompanhamento de uma professora no período da manhã, todos os dias da semana. Então a rotina é bem intensa, é bem corrido, sai de manhã, volta meio-dia, sai à tarde, volta e sai no finalzinho da tarde de novo. Todo dia ele tem pelo menos três amigas para ajudar ele. E ele está evoluindo bastante, graças a Deus. Essa semana mesmo, assim, ele tem surpreendido bastante a gente.
Uhum. Apesar da gente, né, enxergar que é bastante coisa na vida, na rotina de uma criança, né, mas a gente pensar principalmente no ano que a gente está tendo, né, atípico, e que você está podendo implementar uma rotina que muitos não tiveram essa chance, né, e desenvolver assim um horário saudável para ele, porque então ele faz 3 atividades por dia, ele tem tempo de ser o Henrique. Ele tem tempo de andar de bicicleta com você, ele tem tempo de descer, entendeu? Ele tem tempo de fazer a bagunça dele em casa, né? Então, mesmo assim, ainda dá para ter esse tempo, relação mãe-filho, pai-filho, né? Então, isso é importante a gente marcar, porque a vida da criança ela não pode se transformar em terapia. Terapia é importantíssimo, mas esse tempo, Sim, como a gente falou antes, né? Como na escola tem o direito do silêncio, tem o direito de alguma hora se recolher e ficar mais no canto dele, né? Que esse tempo não seja muito extenso, não se perpetue, mas que a gente dê esse tempo a ele de desafogar, né? Porque é nessa hora também que ele internaliza todas aquelas reações, aquelas experimentações que ele fez do estímulo que ele recebe na terapia. Então ele recebe o estímulo, ele é trabalhado, ele chega em casa, ele fica um pouquinho na dele, daqui a pouco tá a Eliane lá cutucando ele, né? sim. E a gente fala muito aqui ao longo da semana sobre a questão da estimulação da criança, que é na rotina, que é na vida diária, que é em cada etapa do que você está fazendo com o teu filho em casa, que é a estimulação que você não deixa de estar curtindo ele também, né? Eu acho que isso que é bem válido. E ele ama, né? Todas, todas. Uma coisa que eu acho muito importante é essa É, química, né? A Patrícia, acho que é a sétima, a oitava fonoaudióloga do Henrique, entre as que falaram que ele não tinha nada, as que deram alta para ele. Ele está com quase 4 anos, não fala ainda e teve fono que achou que ele não precisava de atendimento. Então, aham, daí teve aquelas que tinham um acompanhamento legal, mas não deu essa química, ele não gostava. E eu sempre falo, independente do autismo e do tratamento dele, ele é criança. Então, ele tem que ser feliz, ele tem que ter uma infância feliz, acima de qualquer coisa. Então, é a primeira coisa que eu analiso, se ele se sente bem no ambiente, se ele chega uhum, sorrindo, se ele sai sorrindo, se ele gosta de estar ali, e tudo isso é levado em conta, né? E depois das aham, 6, 7 fonos, a gente achou agora, e pretendemos ficar por muito tempo. E a terapia ocupacional também ele gosta, todas elas, ele gosta bastante. E a partir do é, momento que eu perceber que não tá legal para ele, não vai dar nem tempo de alguém me falar. Pode ter certeza que eu já vou tirar, já vou fazer mudança, a gente já vai dar um jeito já. E esse tempo em casa, agora eu mudei para Joinville exatamente por isso. Eu perdia muito uhum, tempo no trajeto, né? Indo e vindo todos os dias. é, Então eu não tinha esse tempo em casa com ele. A gente perdia muito tempo no trânsito. E agora, como a gente está aham, muito pertinho das terapias, a gente passa bastante tempo junto em casa. Consegue ter esse vínculo, eu consigo estimular, a gente consegue ficar sem fazer nada também, aquele momento que a gente fica só ali junto, e que é aham, saudável também, né? Mas ele sempre, o dia que não tem terapia, ele sente muita falta. Ele já fica na porta querendo sair. Às vezes eu passo na frente, hoje mesmo, passei ele na frente, ele pegou o dedinho assim, apontou, tipo, ele queria ir para lá, entendeu? Ele gosta bastante. aham. Isso o conforta bastante, né? E me acalma também. Pra gente ter certeza que a gente está no caminho certo. Claro, com certeza. E aí tem um ponto assim, ponto de estresse, pergunta daquela tensa para a mamãe. É como, né, por conhecer vocês, a gente sabe que há pouco tempo foi introduzido o uso da medicação no Henrique, Uhum. né, que é uma medicação que há algum tempo a gente vinha conversando sobre isso. Quem define medicação, quem prescreve é o médico, né, os terapeutas que acompanham eles, na verdade, eles vão compondo elementos que fazem com que o médico acredite que está na hora ou não, né? E aí eu queria perguntar para a mãe do Henrique. Eu não quero saber nesse momento do médico, né? Como foi para a mãe do Henrique a decisão de, porque a prescrição aconteceu, mas a decisão do eu vou dar. Então, a É Patrícia sabe. lenço. O, É lenço. não, sabe o como eu sou contra, né? Era, pelo menos, né? Eu achava que, nossa, tô fazendo mal pro meu filho. Ele foi, o primeiro neuro que ele foi, aquele que não deu diagnóstico, ele deu medicação. Ele não deu diagnóstico, mas ele deu medicação. Eu pedi motivos, ele não me apresentou motivos que me convencesse. Depois de tanta insistência, eu acabei cedendo, fiz o teste, não foi legal. O Henrique ficou muito para baixo, ele dormia muito, não rendia, ficou muito quieto. Eu retirei a medicação, levei na doutora, ela falou que não precisava de medicação e a gente seguiu sem medicação. Mais de um tempo para cá, ele estava com um comportamento bem mais agitado.
assim, né? Essas questões, assim, de quebra de rotina, de rigidez comportamental, as coisas não acontecem do jeito dele, ele, né? Ficava muito nervoso, e aquilo foi me sugando, eu fui ficando bem nervosa. E tinha um neuro que o Henrique estava na fila de espera há mais ou menos 1 ano e meio. Ele é um neuro bem famoso no Brasil todo, né? E eu estava tentando com ele, apesar de ser uma consulta particular, a fila era grande. E ele foi chamado agora, na pandemia. A gente foi para lá, para Curitiba, para fazer esse atendimento. E o neuro recomendou a medicação, novamente, né? Eu resisti, disse que não queria, foi aquela coisa, né? Expliquei. Falei que para mim a medicação eu tinha assim como uma forma de facilitar a minha vida. Eu vou deixar meu filho mais calmo para ficar mais fácil para mim. E eu não achava legal isso, né? Não é porque vai ser mais fácil para mim que eu vou fazer uma coisa ruim para o meu filho. Era assim que eu pensava, né? Daí foi onde ele me falou, né? Mãe, não é para ele, é para você, é para ele que eu estou dando essa medicação. Vai facilitar, sim, o teu dia a dia. Mas você tem que pensar que se ele chora, se ele se joga no chão, se ele está nervoso, se ele está agitado, é porque tem algum motivo, alguma coisa está incomodando ele. Ele não está feliz, ele está angustiado, isso faz ele sofrer, entendeu? Então a gente vai fazer um teste para ver se a medicação ajuda ele, né? E também ajudar no desenvolvimento, na concentração, ele prestar mais atenção, ter mais foco. Daí ele me convenceu, né? Falou que é pro bem do meu filho, para ajudar meu filho, então beleza. Ele deu a menor dosagem possível, recomendou uma outra marca lá, que era diferente daquele que ele tinha tomado, ele disse que dava menos reação, e eu dei, né? Aquele pé atrás, na época, eu sempre tomo antes de dar pro Henrique. Tudo que eu vou dar para ele, eu tomo antes. Só que eu não podia tomar na época, porque eu estava fazendo um outro tratamento e não podia conciliar. Então eu dei pro meu marido, né? Amor, toma aí pra ver se tá tudo certo. Tipo, se não vai te dar nenhuma ansiedade, se não vai passar mal. Daí ele tomou, ele disse que não sentiu nada, que pra ele tava tudo normal. Só que eu vi ele uma pessoa muito mais calma, mais tranquila, mais centrada. Mas ele não sentia nada. Daí eu dei pro Henrique a medicação. E foi incrível pra gente, assim, deu muito certo, né? Ele não ficou dopado, que nem dizem, ele não ficou mais sonolento, nem não ficou para baixo, nada. Ele continua feliz, alegre, tocando terror pela casa, bagunceiro. Isso não mudou nada. Só que ele tem mais concentração, ele está prestando mais atenção nas coisas que a gente fala para ele, está rendendo mais nas terapias. Eu converso, né, tem essa troca com os terapeutas. A professora, eu não contei para a professora que ele estava sendo medicado, para ver o que ela dizia. Na primeira semana já ela falou: nossa, eu não sei o que aconteceu com o Henrique, ele tá tão diferente, ele tá fazendo todas as atividades. E eu percebi, assim, uma melhora muito grande, né? Não tô aqui recomendando nem nada, né? Tô dizendo que deu certo pra gente. A primeira vez não deu, dessa vez deu muito certo. Eu acho que aquela vez não era o momento, né? Agora é o momento. E até porque o Henrique era uma criança muito calma e sonolenta na época. Hoje ele é uma criança oposta, ele é agitado, bagunceiro. Então deu bastante certo. Ele continua bagunceiro, continua tocando terror, como eu disse, mas ele tá bem mais concentrado, o sono dele melhorou, tudo, né? Tá dando super certo. Eu tô com a minha consciência bem livre, por enquanto tá tranquilo. Aí vem a chata da fono. Gente, primeiro aviso. Quando eu ri, porque ela falou que deu pro marido, eu tô que nem o meme, rindo de nervoso, tá? Ela me contou essa história. Doida de pedra, né? Mas o que a gente não faz pelos filhos da gente? Então, vocês me conhecem. Eu não taco 10 pedras na mãe, mas eu digo pra ela, pelo amor de Deus, não faça isso de novo. Mas uma coisa que é muito, muito importante dessa fala é a gente ressaltar, né? Primeiro, confiança. Confiança no profissional. Né? Você deu o remédio da primeira vez, né? Mesmo você ainda estando meio balançada com aquela questão de não aceitar a tua fala, não perceber os sinais que você percebia, né? Mas você confiou e não deu certo. Né? Então, essa fala da dependência do remédio, ela é uma fala que já está ultrapassada também. Porque a dependência do remédio, é muito complicado a gente falar nisso. A medicação, ela pode ser colocada na hora certa, ela pode ser retirada também. O que a gente, enquanto terapia, né, pessoas que acompanham essas crianças, o que a gente orienta é sempre até na hora da retirada você buscar a orientação do médico também. A gente sabe que na vida real não é o que acontece. Mas a gente fala isso para os nossos pais, né? Enfim.
Na segunda experiência, né, você já estava mais segura, mais confiante, era um médico que você já buscava há muito tempo também, uma pessoa de referência também. Então você já tinha, mesmo ainda balançada, mesmo dando para o marido experimentar, para ver o que ia acontecer antes da para Henrique, né? Você já acreditava mais nisso, né? O fato de acreditar ou não, não acredito eu que vai mudar o que o remédio vai fazer, mas vai neutralizar mais as tuas expectativas. Eu acho que isso faz muita diferença quando o médico prescreve a família. Eu tô com medo, mas eu vou dar, porque eu acredito na fala desse médico. E ele te deu argumentos que te convenceram, né? Porque eles tiraram da tua posição de culpa, mas te colocaram na posição de mãe do Henrique, de ajudando o seu filho a desenvolver. E graças a Deus, né, ao conhecimento desse médico, é uma mãe que está sempre buscando, as coisas estão dando bem certo, não é? É claro, a gente quer uma velocidade que nem sempre a gente consegue. Mas alguns pontos que eram muito importantes deixar aqui marcados nessa live. Então, a intervenção precoce, né? A identificação precoce dessas características na criança que são diferentes das características da criança com idade mais avançada, né? O fato da regressão da fala é um dado fundamental, importantíssimo, porque é o que a gente tem de mais concreto. Então, a estereotipia não vai aparecer nesse momento, ou não vai ser tão clara nesse momento, né? Mas os desconfortos que não aconteciam e passam a acontecer, e a questão da perda de vocabulário que já tinha adquirido, né? Então, são duas coisas muito importantes para vocês estarem, assim, bem atentas. Quer completar, Eliane? Uma coisa que eu acho importante dessa questão da perca de vocabulário que você citou, né? O primeiro médico que eu levei, ele falou, o teu filho não tem regressão de fala, porque ele nunca falou. Babai, bobó e uauau não é fala, então ele não regrediu. E ele falou isso pra mim. Mas, assim, era nítido que ele teve uma regressão da comunicação. Ele se comunicava, chamava o babai, não importa se era papai ou se era ba, se era só um balbucio, como o médico falou. Ele parou de falar. Então, isso tem que prestar atenção. Tem bastante mãe que me procura e fala, o meu filho, ele não falava, ele só ficava babá, bobó, mamã, e ele parou, não faz mais. Então, é uma coisa que tem que prestar atenção. Porque não é que ele não falava, né? Ele teve uma regressão, é uma coisa que ele tinha adquirido e ele perdeu. Então, tem que ficar atento a isso também. O Henrique, ele não falava, mamãe, me dá água, por exemplo. Mas ele falava, mamãe, água. E ele parou de falar. Então, é por isso que me chamou a atenção. Então, quando o médico falou, ele não teve nenhuma regressão, isso era na cabeça dele. Na minha, eu sabia que ele tinha regredido. Que meu filho fazia uma coisa e parou de fazer. É comum as crianças adquirirem e perderem habilidades. Mas elas conquistam novas habilidades, elas estão sempre aprendendo. Uma criança de 1 ano está sempre aprendendo. E o Henrique não estava mais aprendendo nada, ele só estava perdendo habilidades, né? Então não tinha como eu cruzar os braços e aceitar aquilo ali. Exatamente. Em fono a gente chama isso de intenção comunicativa, né? Então a vontade que eu tenho de me aproximar do outro, de me fazer explicar ao outro. Eu quero estar com o outro, eu quero que ele me entenda, né? O contato visual é muito o apoio disso tudo, que muitas vezes também ele vai se perdendo, aquele olhar vai ficando mais distante, como você pontuou durante as mamadas que você percebia, né? O nosso tempinho está se esgotando, a live ela cai quando completa 1 hora, né? Então, para encerrar também, pontuando a questão da medicação, a medicação ela é muito importante, ela não atende a todos os casos, mas em alguns casos ela faz muita diferença, né? Que você esteja seguro junto ao teu médico para tomar essa decisão, né? E busque também a fala de outras mães, porque é muito importante a gente se fortalecer e criar essa rede de apoio. E não tem rede de apoio melhor do que quem está passando pela mesma situação que a gente está passando. Às vezes faz um conflito, às vezes enche a cabeça, é a hora de desligar o WhatsApp para não ver mais nada, né? Mas tem momentos que é muito importante, são muito importantes também para dar esse sustento, né? Esse alimento para a gente. Não, vamos embora, vamos continuar na luta, né? Eu queria muito, muito agradecer a Eliane por esse momento, por abrir seu coração, sua história. Eu sei o quanto é difícil falar sobre isso, né? Ficar lá cutucando essas feridinhas, né? Conheço toda a trajetória de vocês, né? Assim, praticamente eu cheguei na cidade um pouquinho depois, vocês apareceram na minha vida, né? Então, assim, ter um voto de confiança desse da família, e principalmente de você abrir a tua história, a história do teu filho assim,
em público é mais do que um voto de confiança. Então, eu queria agradecer muito. Espero que a gente tenha ajudado muitas famílias a esclarecer certas coisas. Nos procurem no privado para outros questionamentos. A live vai ficar salva, vai ser disponibilizada lá no YouTube também. Então, fiquem muito à vontade para repassar às pessoas também, porque eu acho que tem muita informação que a Eliane traz para a gente, que eu venho completar mais no sentido de pontuar, de chamar a atenção para elas, né, para que fique bem claro para todo mundo que existe diagnóstico sim, que o atendimento precoce é fundamental e que a gente tem que buscar por isso, né? Tá bom? Sim. Beijo, obrigada mais uma vez pelo convite. E desculpa aí qualquer coisa. Imagina, imagina. E até a próxima. Até a próxima. Acabou a live e eu ainda não me encontrei aqui. Agora vai relaxar para descansar. Um grande beijo, gente, a vocês. Beijo. Até a próxima. Tá.